Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúdo-vos, meus irmãos, a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, mais um Café Expresso aqui no canal do Café Católico, onde todas as semanas meditamos algum tema sobre as coisas de Deus. Neste mês, e estamos meditando sobre o sacramento da ordem. Eu fiz uma meditação como uma introdução sobre o sacramento da ordem e hoje, dando continuidade, mais uma dimensão deste sacramento. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Não vamos perder de vista Jesus, nosso Salvador. Tendo os olhos fixos nele, chegamos na eternidade, que é a vida eterna, que é a vida de Cristo ressuscitado. Hoje vamos ver um pouco sobre o único sacerdócio de Cristo. Na meditação passada eu pensei algumas coisas a respeito que os sacerdotes, da nova aliança foram prefigurados, eles foram como que prefigurados no Antigo Testamento. Então Jesus instituiu o novo sacerdócio da nova aliança, do Novo Testamento, e tinha como base, claro, cumprir as Escrituras. Tudo está consumado, Jesus disse na cruz. E uma das coisas que ele consumou foi a instituição do sacerdócio na última ceia. Sabemos que na última ceia Jesus instituiu o sacramento do amor, a instituição da Eucaristia, o mandamento do amor e o ministério sacerdotal, aquele ministério que celebraria o culto divino, que celebraria no amor o sacramento do amor. Então, é uma instituição da Eucaristia e dado o mandamento do amor e a instituição do sacerdócio ministerial. Os sacerdotes. Na última ceia, Jesus instituiu o sacerdócio. E todos os sacerdotes da igreja, e aqui não vamos nos esquecer para lembrar que o sacerdote da igreja é o bispo, o primeiro grau da ordem, que é o bispo, e o segundo grau da ordem, que é o presbitério, o presbítero, o sacerdote e o padre. Então, bispos e padres são os sacerdotes. Então, o único sacerdócio de Cristo, esse é o pensamento que vamos fazer um pouco hoje. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1544 e 1545, fala sobre o sacerdócio de Cristo. Sabemos que existem os ministros que celebram o sacramento, mas eles são primeiro ordenados. Para ordenar um padre, só é necessário um bispo. E para ordenar um bispo, a regra é que tenha, mas são no mínimo 3 bispos para ordenar um bispo. E sabemos que o episcopado, e o presbiterado, eles são os ministros, mas só há um único sacerdote na igreja, é Cristo. Só há um pastor do rebanho, é Cristo Jesus. Os outros são servidores que participam desse único pastoreio de Jesus. Então, padre e bispos, os padres e os bispos não têm poder em si mesmos. Nada na igreja é sozinho, tudo vem de Deus. Jesus nos disse, sem mim nada podeis fazer. E de fato, nada. Sem o sacramento, o homem, o varão que é separado do meio do povo de Deus para ser ministro, sem o sacramento ele não tem condições de fazer nada, não há poder sagrado nenhum. Não há poder sagrado nenhum. É com o sacramento, recebendo o Espírito Santo, através das mãos do bispo, recebendo o Espírito Santo, que o ministro, assim, tem o poder sagrado de celebrar o culto divino cristão, a Eucaristia. Então, Jesus nos diz, eu sou a luz do mundo.
Só Jesus é a luz do mundo. Só o Senhor ilumina as trevas e debela o pecado. Só Jesus expulsa o mal. No entanto, ele que é a única luz, a luz do Deus, ele que é o próprio Deus, ele também nos disse: vós sois a luz do mundo. Então o Senhor nos dá a participar daquilo que é dele. Assim acontece com o sacerdócio. O sacerdócio ele foi prefigurado no Antigo Testamento. O Catecismo diz: todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus. E aí, o Catecismo vai citar um texto que São Paulo escreveu a um outro bispo, a Timóteo, no capítulo 2 da primeira carta a Timóteo, no versículo 5. São Paulo diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. Então, o catecismo lembra que o sacerdócio foi prefigurado na antiga aliança, né? E cumpriu-se em Cristo, ele que é um só mediador entre Deus e a humanidade. Só Jesus é mediador, porque só Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. É o que chama-se de união hipostática. Então, existe um personagem no Antigo Testamento que mostra que houve uma prefiguração de um sacerdócio único de Jesus, que foi no Antigo Testamento, que está em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18, que é o personagem, aquele rei de Salém, Melquisedeque. No texto, que no livro do Gênesis, diz assim, Gênesis 14, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então veja, Melquisedeque trouxe para Abrão, Deus ainda não havia mudado o nome para Abraão. Melquisedeque aparece e entrega a Abrão, depois da batalha que ele teve contra os reis, e entrega pão e vinho. Então Melquisedeque, o autor da carta aos Hebreus, vai mostrar e vai falar que Melquisedeque, ele é uma prefiguração de Jesus. Então o sacerdócio de Jesus já é mostrado no Antigo Testamento, na Antiga Lei, como uma promessa que haveria um sacerdote, um sumo e eterno sacerdote, um sacerdote digno e perfeito, santo, inocente e sem mancha. Então Jesus, ele é considerado pela tradição cristã, né? Jesus é considerado pela tradição cristã como que foi prefigurado por Melquisedeque. A tradição sempre viu em Melquisedeque o sumo sacerdote Jesus. Ele que foi santo, inocente e sem mancha, e ofereceu o verdadeiro sacrifício. Como vai dizer na carta aos Hebreus, com a única oblação, ele levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados. Ou seja, pelo único sacrifício que veio através da cruz. Então Jesus, ele é o sacerdote por excelência. É dele que vêm os outros ministérios ordenados do bispo e do padre. Fiquemos por enquanto aqui e depois damos continuidade a um pouco mais sobre esse sacerdócio de Cristo, que faz parte para meditarmos por que os ministros fazem parte desse sacerdócio. Por isso são dignos de oferecer a Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.